Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como ligar ou desligar coisas no Arduino utilizando apenas um botão. No nosso exemplo que vamos desenvolver hoje, nós vamos ligar ou desligar um LED, mas pode ser um motor, pode ser um buzzer, qualquer coisa que você queira ligar ou desligar com apenas um botão. Então, o projeto final, nós vamos ter aqui um botão, onde se eu apertar o botão, a minha saída liga. Se eu apertar de novo, ela desliga. Se eu apertar mais uma vez, ela liga. Se eu apertar de novo, ela desliga. E assim sucessivamente. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu comentário aí embaixo, se esse vídeo te ajudar a entender melhor alguns conceitos e a desenvolver um pouco a sua habilidade na lógica de programação. Então aqui no nosso circuito nós podemos ver que o botão está ligado no pino 2 e o LED no pino 3. Eu vou então aqui na ideia do Arduino, vamos tirar aqui os comentários e eu já vou definir então, usando a diretiva define, a palavra LED como sendo 3 e definir a palavra botão como sendo 2. Assim a gente não precisa ficar usando os números dos pinos, mas sim os nomes, fica mais fácil. Então, legal, LED pino 3, botão pino 2. Como a gente sempre sabe, o início de tudo é definir entradas e saídas. Então nós vamos definir o nosso LED como sendo uma saída e o nosso botão como sendo uma entrada. E aí, para a gente poder fazer um teste geral, eu vou desenvolver uma lógica aqui bem simples, onde se eu apertar o botão, o LED vai acender por 2 segundos e apagar, só para a gente ver se o circuito está todo certinho, se a programação também está tudo ok, para aí a gente desenvolver a lógica. Então, fazendo aqui rapidamente, vamos usar aqui um if, digitar read do nosso botão. Se o botão for pressionado, o que vai acontecer? Nós vamos acender o LED, então o LED vai para 1, digital write LED 1, esperar 2 segundos, que é 2000 milissegundos, e aí digital write, o LED vai para 0. Vou compilar aqui, só para a ideia ver se tem algum erro. Acredito que não tenha nenhum erro, olha só, nenhum erro. E aí vou selecionar tudo, copiar e colocar aqui no Tinkercad. Iniciando então a simulação do nosso projeto. Para a gente testar, vou apertar o botão, o LED tem que acender e 2 segundos depois apagar. Perfeito, está tudo certo, o circuito funcionando, a nossa lógica até aqui também está funcionando. Voltando então aqui, nós vamos começar então a nossa lógica principal. A ideia então é que cada vez que eu aperte o botão, o estado do LED tem que ser trocado. Ou seja, se o LED está apagado, na hora que eu aperto o botão, ele tem que acender. Se o LED já estiver aceso, a hora que eu aperto o botão, ele tem que apagar. E aí, fazendo isso de uma maneira ainda bem simples, depois a gente vai melhorar essa nossa lógica. Como que a gente pode fazer então? Aqui nós já temos o if se o botão for pressionado. E aí eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o LED, vou dar aqui um digital write no LED. E aqui, que é quando eu coloco o estado do LED, se o LED vai estar desligado ou ligado, eu não vou colocar nem 0, que seria para apagar o LED, e nem 1, que seria para acender o LED. Eu vou dizer que eu quero que o estado do LED seja o inverso do estado que ele está agora. Porque aí, se eu apertar o botão, ele vai entrar nesse if, e aí ele vai pegar o estado do LED e vai inverter. Ou seja, se o LED está apagado, ele vai acender. Se o LED está aceso, ele vai apagar. E como que eu faço isso? Como que eu faço essa inversão? É muito simples. Eu vou dizer aqui, ao invés de dizer 0 ou 1, eu vou dizer que o estado do LED vai ser o oposto. Então, vou colocar aqui a exclamação, que é a negação lógica. Vai ser o oposto do quê? Do digital read do próprio LED. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? A gente está lendo o estado do LED, digital read do LED, e isso a gente pode fazer no Arduino, a gente pode usar o digital read para saber se uma saída está ligada ou não. Então eu estou lendo se o LED está em 0 ou em 1. E pegando com a exclamação o oposto. Então se o meu digital read aqui for 0, ou seja, se o meu LED estiver apagado,
Com a exclamação, esse 0 vira 1. E o contrário também é verdadeiro. Se o LED estiver em 1, com a exclamação ele vira 0. Então, o que eu estou fazendo aqui, resumindo, é o seguinte. Eu estou dizendo que o estado do meu LED vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó, vai ser o oposto do estado que ele está agora. E aí, feito isso, colocando ponto e vírgula aqui na frente, vamos colocar um delay de uns 300 milissegundos, que é o tempo da pessoa soltar o botão depois que ela aperta. Feito isso, eu vou copiar aqui essa programação e vou colocar aqui no Tinkercad. E aí nós já vamos ter uma primeira versão funcional do nosso projeto. Olha só, eu vou dar um clique aqui no botão, o LED acendeu, vou dar outro clique no botão, o LED apagou. Se eu der mais um clique no botão, o LED acendeu. Se eu der mais um clique, ele apaga. E assim por diante. Cada vez que eu aperto aqui o meu botão, o LED troca de estado. Legal. Essa aplicação que nós fizemos, essa programação, já está funcionando, só que ela tem um pequeno defeito, que é o seguinte. Se eu apertar o botão por mais do que o nosso delay, no caso por mais do que 300 milissegundos, o LED vai ficar trocando de estado continuamente. Então, olha só o que vai acontecer se eu manter o botão pressionado. Olha só. A cada 300 milissegundos ele vai trocando de estado, que é, na verdade, o que nós pedimos para ele fazer, né? Se o botão estiver pressionado, ele troca de estado e aguarda 300 milissegundos. Como o Arduino está no loop, a hora que ele volta e executa novamente, o botão ainda está pressionado, então ele mais uma vez troca o estado do LED, espera 300 milissegundos, ou seja, a cada 300 milissegundos ele vai ficar trocando o estado do LED. Então pode ser que nós não queiramos que funcione dessa maneira. Como que a gente pode fazer então para que, uma vez que eu apertei o botão, independente do tempo que eu ficar com o botão pressionado, o LED só troque de estado uma vez e só volte a trocar de estado novamente quando eu pressionar o botão de novo? Para fazer isso, nós temos várias alternativas, várias maneiras, não apenas uma. Mas eu vou, dentre as várias possibilidades, eu escolhi uma lógica aqui que eu acho que é interessante para a gente fazer isso. Inicialmente, então, o que eu vou fazer era o seguinte. Aqui no início do nosso loop, aliás, aqui até antes do nosso loop, eu vou criar aqui, antes do void loop, uma variável do tipo bool, pode ser int também, né? Mas como a gente vai armazenar 0, 1, pode ser booleana. E essa variável ela vai guardar para mim o estado do botão. Então, vou chamar aqui de estado do botão nessa variável. E aqui no início do loop, eu vou armazenar o estado do botão, se o botão está em 0 ou em 1, se está pressionado ou se está solto aqui no início do loop. Então, aqui eu vou dizer estado do botão vai ser igual ao digital read do botão. Dessa forma, aqui no início do loop eu estou guardando dentro dessa variável qual que é o estado do botão. Muito bem. A ideia agora é que eu vou criar uma segunda variável, também bool, que vai pegar o estado anterior do botão. Colocando um nome grande aqui, mas a gente pode até depois dar outro nome. Estado anterior do botão. Que é o seguinte, no final do loop, nós vamos dizer que o estado anterior do botão vai ser igual ao estado que o botão tinha lá no início do loop. Estão entendendo por que eu estou chamando de estado anterior? Porque a hora que o Arduino terminar de executar a lógica, eu vou guardar nessa variável não o estado que o botão está agora, mas sim o estado que ele estava lá no início, quando ele começou esse ciclo de loop. Então, vai ser igual a estado botão. E por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu vou ter uma comparação, eu vou conseguir saber se o meu botão mudou de estado ou não. E aí, para isso, aqui no nosso if, nós vamos colocar a seguinte lógica. Olha só. Se o meu estado do botão for diferente do estado anterior do botão, significa o quê? Que o botão mudou de estado. Ou seja, ele estava solto e foi pressionado, ou ele foi pressionado e estava solto. Não importa, ele mudou de estado. E aí, dessa forma, eu consigo detectar que houve essa mudança. Só que, no caso, eu quero que o LED troque de estado
Não toda vez que o botão mudar de estado, mas toda vez que o botão mudar de estado e, vamos fazer uma lógica aí aqui, esse estado do botão for 1, for pressionado, porque aí ele não vai executar a lógica quando a mudança de estado for eu soltar o botão, aí ele não faz nada, mas sim quando essa mudança de estado que ele detectar for para apertar o botão. E aí, pegando essa lógica, vamos colocar aqui no nosso programa no Tinkercad, iniciando a nossa simulação. Vamos ver se vai funcionar. Primeiro eu vou fazer o teste rápido, apertei, o LED ligou, apertei de novo, o LED apagou, apertei de novo, ele ligou, apertei de novo, ele apagou. Perfeito. Agora eu vou segurar o botão pressionado. Então, olha só. Então, apertei e estou pressionando o botão ainda, ele não trocou de estado. Vou soltar o botão, soltei, continua aceso. Vou apertar de novo e vou segurar. Ó. Apertei, estou segurando o botão, não trocou mais de estado. Quando eu soltei, continuou. E aí só se eu apertar novamente. E aí com isso, a gente pode até fazer uma melhoria final. Esse delay de 300 agora não precisa ser de 300. Ele pode ser até de uns 30, 40 milissegundos. Que agora esse delay não vai ser mais para esperar o tempo da pessoa soltar o botão, mas sim o tempo para qualquer repique que tenha na hora que a chave está pressionada ou solto, não não influenciar a nossa lógica. E aí com isso a gente vai ter o nosso programa final. Vou colocar aqui no Tinkercad. E belezinha, apertei, ligou, apertei, desligou. Se eu apertei e segurei, não fica trocando mais de estado, mesmo com um delay agora de 30, porque agora a lógica mudou. Agora a nossa lógica está na comparação do estado atual do botão com o estado que ele estava no loop anterior. E aí dessa forma eu vou conseguir detectar quando o botão mudou de estado, e assim, se esse estado atual for 1, ele faz a inversão do estado da minha saída. Então essa é uma das formas que eu tenho para desenvolver esse tipo de lógica. Existem outras formas, a gente até pode fazer mais vídeos mostrando outras maneiras. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desse projetinho. Não esqueça de deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.